Em Viena, uma adolescente se afogou enquanto segurava uma partitura. Em Budapeste, um lojista se matou e deixou um bilhete que citava a letra da mesma música representada na tal partitura. Em Londres, uma mulher morreu por conta de uma overdose quando ouvia um disco desta mesma canção repetidas vezes. Sinistro, não? Sou Ricardo Rei e seja bem-vindo ao canal Efetividade. Pois bem, a tal canção que conecta todas essas mortes se chama Gloomy Sunday, Domingo Sombrio em português, apelidada de canção suicida. Ela já foi associada a mais de 100 suicídios. Para corroborar mais ainda para a lenda sobre a música, seu compositor, em 1968, cometeu suicídio, pulando de um edifício em Budapeste, e junto ao corpo havia mais um trecho de sua música. O restante daquele que sua namorada já escrevera, como se tentasse completar a canção. Muitos dizem que este suicídio foi causado pelo seu passado sombrio dentro dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e ainda mais pela morte de sua namorada, ou por sua infância conturbada, ou ainda mais pelo peso na consciência de talvez ter sido causador do suicídio de sua amada. Por conta desses acontecimentos, a história em torno da canção Domingo Sombrio se tornou um grande mistério. Muito embelezada até certo ponto, apesar de muitos dos detalhes envolvendo os supostos suicídios ligados a Domingo Sombrio não contarem com informações concretas. As questões envolvendo essa canção já foram amplamente divulgadas em jornais e revistas populares, despertando a curiosidade de muita gente sobre o assunto. Obviamente, a música pode ter um impacto profundo na mente humana e suas emoções. Mas será que ela realmente provocou mais de 100 mortes por suicídio? É isso que vamos explorar ao longo desse vídeo. Em 1933, o compositor e pianista húngaro Rezső Séres fez o que os músicos ainda fazem nos dias atuais: expressar seus sentimentos através da música. Reza a lenda que depois que sua namorada o deixou, ele estava tão deprimido que resolveu compor a melodia que se tornaria Domingo Sombrio. Essa melodia recebeu uma lírica igualmente melancólica, em húngaro, do amigo de Séres, o poeta László Zsávó. Alguns relatos afirmam que foi a namorada de Zsávó que o deixou, o que supostamente fez com que ele criasse primeiramente um poema. Outros dizem que Séres escreveu a sua própria letra, inicialmente sobre temas como guerra e apocalipse, sendo que Zsávó depois resolveu transformá-la em uma canção sobre um coração partido. Seja qual for o caso, Esmorú Vazanáp, como a música foi originalmente intitulada, não fez muito sucesso no início, mas 2 anos depois, uma versão gravada por Paul Kalmár começou a ser relacionada a uma onda de suicídios na Hungria. Além disso, acredita-se que quando a música se tornou um sucesso, Séres procurou a mulher que serviu de inspiração para a sua música. Ele desejava reatar o relacionamento com sua musa. Infelizmente, ele descobriu que ela havia se envenenado e havia sido encontrada com uma cópia da partitura de sua música. Apesar de não haver informações que comprovem que essa história é verdadeira ou não, o que é realmente verdade é que o próprio Séres cometeu suicídio em 1968, pulando da janela do seu apartamento em Budapeste. Pelo menos 18 mortes por suicídio na Hungria já foram relatadas como tendo alguma relação com Domingo Sombrio. Num artigo de uma edição da revista Times, publicada em 30 de março de 1936, o autor da publicação descreveu vários suicídios relacionados. Por exemplo,
um sapateiro húngaro com o nome de Joseph Keller havia deixado um bilhete no lugar onde tinha cometido suicídio, citando alguns versos da canção Domingo Sombrio. Em outro caso, vários corpos haviam sido encontrados no rio Danúbio com as mãos segurando a partitura da música. Além disso, em outra ocasião, outras 2 pessoas se mataram enquanto ouviram uma banda tocar a tal música. Por conta desses casos, a canção acabou sendo proibida na Hungria. No entanto, os relatos não ficaram isolados no território húngaro. Na década de 1930, tanto a Times quanto o New York Times relataram suicídios e tentativas de suicídio nos Estados Unidos e na Inglaterra, ligados a Domingo Sombrio. Mas apesar dos relatos sinistros, a música nunca foi oficialmente proibida nos Estados Unidos, apesar de realmente ter sido proibida na Inglaterra. No início dos anos 40, a rede BBC considerava a música muito perturbadora para o público, se comprometendo a tocar apenas as versões instrumentais no rádio. Outras fontes sugerem que mais de 100 suicídios já foram relacionados a Domingo Sombrio. Mas o fato é que nem todas essas mortes chegaram a ser totalmente ligadas à canção. Muitos psicólogos apontam que a possível explicação para tantos suicídios relacionados à música, especialmente os que aconteceram inicialmente na Hungria, pode estar ligada ao clima sombrio e perfeitamente propício ao suicídio da época em que a música foi composta, a década de 1930. Naquela época, a Grande Depressão, considerado o pior e mais longo período de recessão econômica do século XX, estava no seu auge. Tanto é que, nesse período, já era possível notar que as taxas de suicídio estavam disparando em países como os Estados Unidos e a própria Hungria. Além disso, o antissemitismo estava tomando conta da Europa. De fato, nessa época, o próprio Herzl Seres acabou sendo levado para um campo de trabalho nazista na Ucrânia. Ele sobreviveu, mas sua mãe não teve a mesma sorte. Outro ponto que merece destaque é que Seres compôs a música em Dó menor, uma escala que na teoria musical é geralmente usada para compor músicas tristes e que pode ter se agravado ainda mais com as letras melancólicas criadas posteriormente. Ou seja, embora Domingo Sombrio tenha se tornado uma lenda musical sinistra, fazendo com que as pessoas se perguntassem se era realmente possível que uma canção pudesse levar alguém a cometer suicídio. O fato é que isso está longe de ser realmente o caso. Na verdade, tudo tem a ver com a reputação que esta música obteve por causa de suas origens e o seu contexto histórico, que por si só já era propício a um grande número de casos de suicídio, seja por questões econômicas, sociais ou estritamente pessoais. Além disso, essa música ainda pode ser usada para fins suicidas, porque a história que ela relata se transformou em uma referência popular para o suicídio. Então, não se preocupe. Você não vai se suicidar se ouvir essa música. Ela não é amaldiçoada e nem foi criada com o propósito de fazer com que as pessoas cometam suicídio. De fato, ela é uma canção muito triste, mas você pode muito bem aproveitar sua melodia sem correr o risco de sentir vontade de acabar com a sua própria vida. Quer dizer, espero que não. Muito bem, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.